Juliana e Jordana estão aí, não é? Esqueci de conferir, mas eu acho que tá. Estou Juliana? aqui. Estou aqui. Juliana. Ok, obrigada. Pronto, tudo certo aí, né, gente? Me vendo? Vendo o slide? Tudo, pode começar. Pronto. Primeiramente, né, boa tarde a todos. Eu me chamo Leite de Melo Freitas, sou orientanda da professora doutora Mara Rojane Barros de Matos, e o meu trabalho tem por título Modelagem da Conectividade Funcional na Bacia Hidrográfica do Rio Subaúma, Litoral Norte, Bahia. É um estudo de caso. Bom, para a introdução desse trabalho, eu trago algumas coisas que me guiaram nesse estudo, né? É importante a gente considerar que a disponibilidade de floresta, de hábitat, está sempre ligada, sempre relacionada com a disponibilidade de recurso. Então, eu trago, né, aqui ao lado disponibilidade de recurso, maior diversidade genética e a regulação ecológica. Quando uma determinada região, uma determinada área, a perda de hábitat ou perda de floresta, acaba perdendo, né, esses recursos, a diversidade genética, a regulação ecológica, entre outros fatores. E uma das agravantes é a fragmentação, que ela reduz a cobertura florestal e interfere na conectividade. De acordo com um estudo recente de Hanna et al. 2020, ela diz que a preservação de 30% dos sistemas terrestres pode reduzir o risco de extinção em mais de 50%. E esse é um dado muito importante que a gente avaliou também nesse nosso estudo na bacia do Rio Subaúma. E a importância desses corredores ecológicos é a manutenção de recursos e de processos ecológicos, fluxo gênico e recolonização de áreas degradadas, áreas que foram fragmentadas, reduzidas, e os corredores ecológicos traz, né, essas possibilidades. Bom, como objetivo geral, é analisar os fatores ecológicos que afetam a dinâmica e a manutenção do cenário de espécies chaves na bacia do Rio Subaúma, no litoral norte da Bahia, e por meio de técnicas de modelagem espacial e indicadores estruturais da paisagem, que são as métricas, em ambiente SIG, simular a paisagem favorável à manutenção da diversidade biológica na área. Como espécie-chave, nós utilizamos o tamanduá-mirim, eu vou falar um pouquinho dele mais à frente. Bom, com objetivos específicos, nós analisamos a estrutura da paisagem mediante a utilização de métricas, analisamos os fragmentos da bacia e as manchas, né, e a paisagem num todo. Foi possível observar áreas de maior potencial para o estabelecimento de corredores ecológicos de menor custo por meio de mata nativa, podendo alcançar a espécie savânica florestal, que foi a escolhida nesse trabalho, e o nosso último objetivo, que foi a simulação de cenário, buscando paisagens favoráveis à conservação da biodiversidade, com indicação de áreas para restauração. Tá aqui a nossa área de estudo, a figura 1, a localização na bacia do Rio Subaúma. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ela está localizada aqui na Bahia, né? Aqui a sua hidrografia. Ela passa aí por aproximadamente 9 cidades, né? Seus limites. Ela é composta por Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, floresta umbrófila densa, semidecidual, tem uma temperatura variante entre aproximadamente seus 29 graus, enfim, vamos seguir. A espécie para simulação de corredor. A espécie-alvo é a tamanduá tetradactila, conhecida popularmente como tamanduá-mirim, pertence à família Myrmecophagidae, pertence também à ordem pilosa e do gênero tamanduá. Essa espécie se distribui geograficamente na América do Sul, no Brasil, Venezuela, Argentina e Uruguai.
No Brasil, ela ocorre na floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga e savanas, como o Cerrado, inclusive em ambiente de manguezal e caatinga, que são biomas exclusivamente brasileiros. Bom, os métodos de estudos foram divididos em 2 etapas. Então, inicialmente, foi feito a formação de um banco de dados, onde a gente teve, onde observamos, né, e juntamos informações do solo, de hidrografia, do IBGE, sobre a espécie em questão. Então, a formação do banco de dados, a partir daí, a gente analisou os fragmentos florestais a partir das métricas, que são esses indicadores estruturais da paisagem, usando o Fracstat e o QGIS. E o terceiro passo da primeira etapa foi a seleção dos fragmentos favoráveis para possíveis conexões. Depois da avaliação desses fragmentos, a gente teve uma noção qual fragmento tem a melhor forma, tamanho, possui melhor área core, enfim. Bom, tá aqui as métricas na tabela 1 de descrição da paisagem que foram utilizadas tanto para a mancha quanto para análise da paisagem. Então, aqui a gente analisou a proximidade, se eles estavam mais isolados, se eles estavam mais próximos, e isso ajudou também na escolha desses fragmentos que poderiam ser ligados posteriormente. Bom, os critérios para escolha para os fragmentos, para a simulação de corredores, foram fragmentos maiores de 50 hectares, com maior área core. A área core é essa área interior, né? Então, nós analisamos a área de cada fragmento. Então, aqueles que possuíam melhor formato, porque se eles fossem muito compridos, por exemplo, eles não iam possuir área core, ou então se ele tivesse muito formato irregular e fossem muito isolados também, isso ia dificultar, né, a capacidade do movimento dessa espécie. E aí a gente avaliou tudo isso. E o grau de isolamento, que é o proximity, como eu falei anteriormente, né, vai avaliar o quão distante ele está de outros fragmentos, ou se existem fragmentos menores perto deles, que eles podem fazer aí de stepstones e conseguir se movimentar em determinada área. Bom, a etapa 2 dos métodos de estudos foi a elaboração do mapa de resistência. O mapa de resistência tem a ver com a capacidade de movimentação dessa espécie. Então, quanto maior a resistência, mais difícil dele conseguir se movimentar. E, após isso, né, foi selecionado esses fragmentos de origem e destino. Por último, a simulação de corredores ecológicos, que foi feita a partir do LS Corridors, Landscape Corridors, que é um software de livre aberto, né, que a gente pode simular de acordo com a espécie que a gente esteja ali estudando. Então, podemos mudar a resistência, podemos mudar os fragmentos, os valores. Ele permite que haja, né, essa flexibilidade. A formação do mapa de resistência. Nós usamos o uso de cobertura do solo, mapa biomas, coleção 6, ferrovias e rodovias, áreas urbanizadas e fragmentos com classe de tamanho maiores, onde serão ligados por possíveis corredores no processo de simulação. E os valores de resistência estão aqui na tabela 2. Foi feito direcionado à espécie de tamanduá, né? Então, tá aqui os códigos do MAP Biomas e os valores. Podemos observar que é uma espécie florestal savânica, então aqui a gente identifica que esse valor 1, de baixíssima resistência, digamos assim, é porque não haveria resistência dele se movimentar, maior capacidade dele se movimentar aí nessas áreas. E aí a gente observa que em rios e lagos, por exemplo, áreas urbanizadas, praias, dunas e areais, áreas não vegetadas, a gente vê que o valor, né, está em 999. Então, maior resistência são áreas que eles possivelmente seriam predados e não conseguiriam
se movimentar. Aqui é o resultado do nosso mapa de resistência para a espécie de tamanduá tetradactila. Observamos, né, as áreas em verde, menor resistência, as outras, como em vermelho aqui, né, o oposto, maior resistência. Então, seria impossível criar um corredor nessa direção, porque esse animal não conseguiria atravessar esse valor de resistência, de acordo com os resultados da simulação. O funcionamento do LS. As simulações no software LS foram seguidas a partir das orientações de Ribeiro et al. 2017. Para iniciar as simulações foram inseridos 2 mapas, o das manchas de habitats, aqueles que eu falei que foram analisados, né, a partir das métricas, quais seriam os melhores fragmentos florestais a serem ligados de acordo com essa espécie, quais seriam mais interessantes e possibilitaria a sobrevivência dessa espécie, o mapa de superfície de resistência, de acordo com aqueles valores também específico para a espécie, e o método de entrada, que a gente precisa selecionar, né, na hora que vai fazer a simulação. Método de entrada de simulação de rota, que existem 4 aí, e nós utilizamos o MP, o método MP. É sugerido o uso do MP, ML-Min e ML-AVG para modelar movimento de espécies generalistas, enquanto o ML-Max é recomendado para espécies especializadas, de acordo com Ribeiro. Bom, seguindo para os resultados, a tabela 3, ela vai trazer o resultado das métricas analisadas a níveis de manchas. Então, foram encontradas 3.702 fragmentos de vegetação savânica mais florestal. Destes, 7 foram selecionados como melhores habitats de acordo com o tamanho acima de 500 hectares. E aqui nós podemos observar, né, algumas informações. As área core, por exemplo, né? Aqui possui o maior número de área core e possui também muito mais fragmento. O que acontece nessa classe 1 aqui é que possui muitos fragmentos e muitos são compostos somente de área core. Não quer dizer que, por conta de ter maior porcentagem de área core, que é algo positivo, né? Porque às vezes um fragmento que possui só área core, as espécies que vivem ali estão expostas ao efeito de borda, a maior temperatura, a questão da luz solar, predação, várias outras coisas. Então, essa porcentagem aqui nem sempre é um bom sinal, certo? Em relação também ao proximity, onde a gente observou o grau de isolamento. Então, todas essas porcentagens serviu para nos orientar, né, de acordo com esses fragmentos escolhidos para ligação por corredores. Bom, aqui o resultado das métricas a nível de paisagem. Quando a gente leu lá no início, Hanna, em 2020, ele traz que deve ser preservado pelo menos 30% para que reduza o risco de extinção em 50%. Então, a nossa porcentagem de cobertura aqui, ó, de fragmentos nessa paisagem é de aproximadamente 23%. E aí isso traz uma observação, né? Cada vez mais a gente tem perdido cobertura vegetal, e isso é um indício de risco, né? Aqui tem outros valores também que foi utilizado na pesquisa, como o número de fragmento, como índice de coesão, índice considerado também como índice de agressão, o quanto aquela área está sendo agredida, digamos assim. Então, são fatores que a gente levou em consideração. Bom, a bacia do rio Subaúma possui aproximadamente 23% de cobertura florestal, 1,73% de cobertura savânica, 0,1% de manguezal e 0,06% de restinga arborizada. Essas são áreas de possíveis hábitats para o tamanduá mirim, certo?
Levando em consideração que a espécie Tamanduá tetradactila não possui hábitat preferencial e é capaz de se adaptar em uma dessas citadas aí, tem aí uma disposição de hábitat para ela de 42 mil hectares, aproximadamente, de vegetação nativa. Para a espécie Tamanduá tetradactila, a matriz de pastagem é um fator preocupante, mesmo sendo uma matriz que possibilita corredores ecológicos. Mas é preocupante porque em algumas áreas da bacia, essa área de pastagem é muito grande, né? E isso também dificultaria a sobrevivência de determinada espécie. Nesse caso, do tamanduá mirim. Bom, o LS Corridors, ele gera os mapas de corredores de caminhos múltiplos que incluem a faixa perceptiva da espécie de interesse. Nós colocamos todos esses dados já ditos anteriormente e ele gerou esses mapas aí, que eu vou apresentar o resultado um pouco mais à frente. Ribeiro et al. 2017 ressalta que o LS permite o usuário simular corredores entre todos os possíveis pares, fontes e alvo, ao escolher quais pares serão conectados em cada simulação. Os maiores valores de índice de frequência de seleção de rota indicam as áreas que são mais possíveis de serem usadas como corredores, de acordo com os requisitos das espécies. Então, é muito importante esses dados, né? Seguir esses dados corretamente para que o LS venha gerar esses mapas de possíveis corredores com precisão. E esse índice de frequência de seleção de rota, ele vai indicar as áreas mais prováveis a serem usadas. Então, a figura 3, com o nosso resultado final, é a simulação desses corredores ecológicos na bacia do Rio Subaúma. Eu adicionei aqui ao lado o nosso mapa de resistência para a gente ter uma noção por que esses corredores ficaram aqui, por que eles ficaram aqui, por que eles não passam aqui no meio. Então, com o mapa de resistência ao lado, a gente pode observar as áreas em vermelho, lembrando que elas têm maiores resistências, eles não conseguiriam atravessar essas áreas, certo? Tem alguns fragmentos aqui menores, aqui. Ai, gente, dá zoom. Eu sendo impactada agora pela tecnologia, mas tudo bem. Tem alguns fragmentos menores, né? E aí a gente pode perceber, quando ele está em vermelho, alto índice de rota, né? De frequência. E em amarelo é quando está mais baixo. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, sumiu aqui. Podemos perceber aqui, por exemplo, o alto índice, né? Onde teria mais probabilidade da espécie do tamanduá mirim estar se movimentando. E também onde poderia ocorrer possíveis corredores ecológicos. Tem aqui também, né, alguns fragmentos pequenos que não estão como fragmentos principais, assim, para a conservação dessa espécie. Mas esses fragmentos menores, eles são usados como steptones, né? Como trampolins. Os animais usam eles para chegarem a outras áreas maiores. Aí voltamos. Agora não quer passar. Tá passando aí para vocês? Gente, eu caí. Não, eu acho que parou. Ai, meu Deus, deixa eu dar um... Você não caiu, não. Agora tá no slide do mapa ainda. Ih, agora não quer sair, nem quer passar para o lado. E agora eu faço como? Só um segundinho, gente. Se mudar o cursorzinho, coloque de novo. Pronto. A próxima é a... Saiu? Não. Será que agora vai? Eu vou sair e vou voltar. Fiquei empolgada em dar o zoom e apagou, foi tudo. Pronto. Deixa eu ver se agora eu consigo.
Opa, gente, eu só queria passar. Sugeriram descompartilhar, ó, e compartilhar de novo. Parou o compartilhamento? Parou. Pronto. Eu vou... Ah, legal, né? Travou tudo agora. Gente, ok. Eu tô tentando abrir outro, porque eu acho que o que travou foi o PowerPoint, não foi a chamada, porque eu consigo voltar para a chamada. Aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse agora. Aqui, considerações finais. Ah, pronto. Consegui. Pronto. Conseguem ver? Sim, agora sim. Coloca em tela inteira. Aí, Isso. tá ótimo. O anterior era o do mapa, viu, gente? Não tá voltando aqui, então vamos deixar aí para conseguir finalizar. Considerações finais: as métricas da paisagem e índice de conectividade combinados geram informações altamente relevantes para o planejamento ambiental, fornecendo uma melhor compreensão de como diferentes tipos de uso e cobertura da terra ou mudança na estrutura da paisagem afetam a conectividade ecológica ou afetam especificamente, né, uma espécie, como nesse caso, o que a gente pode observar como um tamanduá-mirim. A simulação de cenário e a avaliação das possibilidades de rota para corredores deve considerar os requerimentos por hábitat de cada espécie, estabelecendo a conectividade funcional baseado nos custos de deslocamento na matriz ou no habitat e a sua qualidade. Apesar disso, os corredores na bacia do Rio Subaúma, devem beneficiar não apenas a sobrevivência do tamanduá tetradactila, mas também de outras espécies florestais e savânicas. Enfim, ele não quer aqui. Ele não quer passar, então eu vou passar assim. Bom, uma questão também importante que eu não sei se foi dita aqui nas considerações finais, essas áreas, né, são áreas que devem ser consideradas para a preservação, porque possibilita a vida de espécies, são os maiores fragmentos, onde possui maior cobertura vegetal. Isso não afeta somente a vida a sobrevivência do tamanduá-mirim, mas também de outras espécies. E a gente pode observar que não sobra também muitas áreas assim florestadas, né? Após essa. Ai. O segundo, os meus agradecimentos. Primeiro, a Universidade do Estado da Bahia, que foi um lar para mim durante muitos anos, a CNPq pela concessão da bolsa, a minha orientadora Mara Rojane Barros de Matos, e o auxílio do meu amigo e companheiro de estudo, José Gabriel Ferreira dos Santos, que esteve comigo desde o primeiro IC, mesmo antes dele ter um IC, ele já me ajudava no meu IC. Então, sempre foi meu companheiro nesses processos, nesses 5 e 6, e só minha gratidão e aprendizado durante todo esse tempo. E não quer passar, viu, gente? Eu não sei o que está acontecendo. Aqui simplesmente não quer. Aí, referência. E obrigada a todos pela atenção. Eu não coloquei em imagem maior, porque quando eu coloco aqui, ele não quer passar. Mas, enfim, é isso, professora Alexa.